Mulher milionária com síndrome de Down casada, apanhava todos os dias. Até que seu cachorro fez isso. Você não vai acreditar. No final, ela era milionária, doce, querida por todos, mas escondia um segredo sombrio atrás dos muros da mansão. Helena, uma mulher com síndrome de Down, apanhava todos os dias do homem que jurou protegê-la. Até que, numa noite, seu cachorro entrou no quarto e fez algo que nenhum humano teve coragem de fazer. O que ele trouxe amarrado ao pescoço deixou a polícia em choque e o mundo em lágrimas. Você não vai acreditar no que estava gravado. O sol dourava suavemente os campos da Toscana, onde os vinhedos se estendiam em curvas suaves como ondas de seda sob a brisa da manhã. No alto de uma colina, uma mansão antiga espreitava o mundo com janelas largas e paredes cobertas por eras, como se a própria natureza quisesse escondê-la. Era ali que vivia Helena. Helena caminhava pelos jardins com passos lentos, mas decididos. Seus olhos brilhavam com ternura e uma sabedoria silenciosa que o tempo lhe dera. Ela tinha síndrome de Down, mas sua sensibilidade e inteligência superavam qualquer rótulo. Ao seu lado, Zeus, um Golden Retriever de olhar profundo, era mais que um cão. Era seu escudo, seu espelho, sua força. Aos olhos da vila, Helena era uma espécie de milagre humano. Amava os animais, acolhia os abandonados, tratava feridos com as próprias mãos e doava o que tinha de mais precioso, sua atenção. Mas ninguém sabia o que se escondia por trás das portas pesadas da mansão. Marco, seu marido, era um homem de aparência impecável, elegante, sedutor e sempre com palavras doces quando em público. Mas a verdadeira face se revelava apenas quando os portões se fechavam. Sob o verniz de charme havia uma alma fria, manipulador, ciumento, cruel. Helena vivia em silêncio. Não por falta de voz, mas por medo. Medo de não ser acreditada. Medo de perder Zeus. Medo de perder o pouco de liberdade que ainda tinha. Certa noite, um grito abafado ecoou dentro dos muros altos. Marco havia quebrado um vaso durante um de seus acessos de raiva. Zeus correu para proteger Helena, posicionando-se entre ela e o marido. Marco, enfurecido, ameaçou o cão, mas recuou, diante dos latidos intensos. Foi nesse instante que Helena viu, pela primeira vez, o medo nos olhos de Marco. Não medo dela, mas de Zeus. A partir daquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Nos dias que se seguiram, Helena passou a agir com mais cautela. Começou a registrar em segredo as explosões de Marco. Gravava seus insultos, escondendo o celular sob as almofadas. Fotografava as marcas em seus braços. Zeus, sempre ao seu lado, parecia entender cada passo do plano. Até que, numa tarde chuvosa, Helena voltou da clínica veterinária onde havia deixado um filhote órfão. Ao entrar em casa, encontrou a sala revirada. Marco estava transtornado. Havia descoberto as gravações. Gritou, avançou. Mas Zeus reagiu antes. Com um salto ágil, rosnou e mordeu o braço de Marco, o suficiente para contê-lo. Helena correu, trancando-se no quarto com Zeus. Ela sabia que era agora ou nunca. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Helena apareceu na delegacia da cidade com Zeus e uma pasta nas mãos. Dentro havia áudios, vídeos, fotos, provas irrefutáveis do abuso. O delegado, inicialmente cético, ficou em silêncio ao ouvir uma gravação em que Marco dizia: "Se você contar a alguém, nem seu cachorro vai te proteger." A denúncia foi feita. Marco, ao ser preso, tentou manter o charme, mas bastou uma olhada para Zeus, em frente à delegacia, para que seu sorriso se desfizesse. Helena voltou para casa sozinha pela primeira vez. Não havia mais medo, apenas uma estranha paz. Meses se passaram. A vila, que sempre a admirou, agora a reverenciava. Reportagens foram feitas.
Grupos de apoio foram criados. Helena transformou parte da mansão em um santuário para animais resgatados. Crianças da escola local faziam visitas para aprender sobre cuidado, empatia e coragem. Numa tarde tranquila, enquanto regava as plantas, Helena se ajoelhou ao lado de Zeus e sussurrou: "Foi você quem me salvou, meu amigo. Você e esse amor que não fala, mas diz tudo." Zeus abanou o rabo e deitou a cabeça no colo dela. A câmera se afasta lentamente, mostrando Helena e Zeus entre as eras e flores, enquanto o sol se põe tingindo o céu de laranja e púrpura. Uma voz em off encerra a cena. Às vezes, a força mais poderosa não grita. Ela late, ela ama, ela protege e nos ensina que, mesmo em silêncio, é possível quebrar o ciclo da dor. A história de Helena está apenas começando. O que ela fará com sua liberdade? Como usará sua voz agora que foi ouvida? E que papel Zeus ainda terá nessa nova jornada? O céu da Toscana acordou cinzento naquela manhã, como se a própria natureza pressentisse que algo dentro da mansão também havia escurecido. Os ventos frios sopravam pelas colinas e agitavam as cortinas da cozinha, onde Helena, de mangas compridas mesmo em pleno verão, tentava disfarçar a dor com um sorriso. "Tropecei na escada. Sou tão distraída", disse ela à governanta, enquanto escondia com cuidado o hematoma roxo que cobria seu braço. Mas eu sabia. Ele sempre soube. Desde a noite anterior, algo havia mudado no comportamento do Arão. Seu corpo estava em constante alerta, como se cada músculo pulsasse com o instinto de proteger. Aquele rosnado quase inaudível, o andar inquieto, o jeito como se postava à frente de Helena a cada passo de Marco. Tudo indicava que Zeus não confiava mais no homem que um dia ela jurou amar. Marco, por sua vez, parecia cada vez mais fora de controle. Seus olhos já não escondiam a raiva. O ciúmes irracional crescia dentro dele como uma doença. Disparava acusações vazias, um jardineiro que olhou demais, um telefonema demorado, um comentário de um amigo de infância. Cada detalhe virava motivo para desconfiança e gritos. Naquela noite, o clima dentro da mansão estava mais pesado que nunca. Os lustres não pareciam brilhar tanto e até os quadros antigos nas paredes pareciam observar em silêncio. Helena estava no quarto, penteando os cabelos, tentando recuperar algum senso de paz, quando ouviu os passos firmes subindo as escadas. Marco entrou sem bater. "Você estava com aquele veterinário hoje, não estava?" disse ele com os olhos flamejando. "Eu fui à clínica levar o gatinho resgatado, Marco. Só isso." Mas a voz dela tremia. Marco se aproximou num ímpeto, rápido demais. Helena recuou instintivamente. Zeus, que já estava deitado aos pés da cama, ergueu a cabeça e soltou um latido seco. "Esse maldito cachorro!" Marco murmurou, virando-se para o animal. Ele deu um passo na direção de Zeus, mas foi quando levantou a mão contra Helena que tudo parou. Um latido profundo ecoou pelas paredes como um trovão. Zeus avançou num salto, colocando-se entre Helena e Marco com os dentes à mostra. O tempo pareceu desacelerar. Os olhos do cão estavam ferozes, mas não fora de controle. Ele não queria atacar, queria impedir. Marco congelou. Pela primeira vez, sentiu medo. "Saia da frente, seu monstro!" gritou ele, mas a voz saiu vacilante. Zeus não recuou, e quando Marco tentou empurrá-lo com o pé, o cão mordeu. Não foi uma mordida para ferir. Foi uma advertência. A ponta da calça de Marco rasgou-se, e um pequeno arranhão ficou visível na panturrilha, o suficiente para fazê-lo cair de costas, atordoado. Helena correu para Zeus, abraçando o pescoço dele com os olhos marejados. Ele estava ofegante em posição de alerta, mas ao sentir o toque dela, acalmou-se. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Marco se levantou devagar, humilhado. Seus olhos queimavam de fúria contida,
mas havia algo novo neles: hesitação. Na manhã seguinte, enquanto Marco saía às pressas para uma viagem de negócios, ou talvez para fugir da própria vergonha, Helena ficou parada na varanda com Zeus ao lado. Ela acariciou a cabeça do cão e sussurrou: "Você me salvou." Aquele foi o momento em que Helena começou a planejar. O que antes era medo, agora era impulso. Ela sabia que não podia mais esperar por outra noite. Aquele homem não era apenas uma ameaça. Ele era um perigo iminente. Zeus, desde então, passou a dormir diante da porta do quarto, com as orelhas sempre erguidas. Não comia até vê-la comer. Não saía de perto dela por mais de 5 minutos. Era como se tivesse se tornado um anjo de 4 patas. Mas o que Helena não imaginava era que aquela mordida, mesmo leve, teria consequências graves. Marco, ferido no ego e na pele, tramava sua vingança. E Zeus, o guardião, teria que enfrentar algo muito mais cruel que um grito ou um tapa. O verdadeiro mal ainda não havia se revelado por completo. Naquela mesma semana, Helena encontra um bilhete anônimo dentro da caixa de remédios. "Você está em perigo. Fuja enquanto pode." Mas quem poderia saber daquilo? E por que alguém estaria tentando ajudá-la agora? As semanas seguintes ao confronto pareciam se arrastar como os dias antes de uma tempestade. O céu da Toscana já não parecia tão azul, e a mansão, que antes era lar de festas e glamour, agora era um santuário silencioso onde os sussurros pesavam mais que gritos. Helena quase não saía mais. Andava pelos corredores como uma sombra de si mesma, com passos leves e olhos sempre atentos. Ela não falava com ninguém sobre o que acontecera naquela noite. Não contou às vizinhas. Não ligou para sua terapeuta. Apenas observava e escutava. Mas Zeus, seu guardião dourado, não se calava. Sempre ao lado dela, o cão desenvolveu algo mais que vigilância. Era como se ele pudesse sentir antes mesmo que Marco demonstrasse sua fúria. Bastava um olhar mais demorado, um tom mais alto, um gesto sutil, e Zeus já se colocava entre os dois, rosnando, tenso, pronto. Certa noite, Marco chegou tarde, com cheiro de vinho caro e perfume barato. Helena estava na biblioteca, tentando ler, mas cada página era interrompida pelo som das botas dele subindo as escadas. Zeus se levantou antes dela. Começou a andar, de um lado para o outro, orelhas eretas, focinho apontado para a porta. Quando Marco entrou no cômodo, ainda sem dizer uma palavra, Zeus já estava parado na frente de Helena, o corpo firme como uma muralha viva. Marco soltou uma risada seca. "Então é isso agora? Vai deixar esse animal decidir quem entra e quem não entra, Helena?" Ela não respondeu, mas seus olhos, pela primeira vez, encararam os dele sem recuar. Foi nessa noite que Marco finalmente ameaçou em voz alta: "Esse cachorro não vai ficar aqui por muito tempo. Já falei com um criador. Vou mandá-lo embora. Amanhã." Helena estremeceu, mas Zeus não latiu. Ele apenas ficou olhando, como se tivesse entendido cada sílaba. Naquela madrugada, enquanto Marco dormia embriagado no quarto de hóspedes, Helena chorava em silêncio no chão do banheiro. Zeus encostou o focinho em suas mãos, como quem dizia: "Confie em mim." E foi ali, com os soluços abafados pela cerâmica fria, que ela percebeu. Zeus tinha um plano. Não era apenas instinto, era intenção. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol. Zeus já estava de pé, parado na varanda, observando a estrada de terra que levava à mansão. Seus olhos estavam fixos, vigilantes, quase humanos. Na cozinha, ela encontrou um bilhete deixado por Marco. "Hoje à tarde ele vai embora. Faça o que quiser com suas ONGs de animalzinhos." Esse vira-lata já deu o que tinha que dar. O papel tremia nas mãos dela, mas havia algo diferente. Agora, um novo calor em seu peito, algo que parecia força.
Durante o café, Zeus não tocou na comida. Em vez disso, saiu pela porta dos fundos e desapareceu nos campos. Helena entrou em pânico. Era a primeira vez em meses que ele se afastava sem ela. Horas se passaram. Marco chegou por volta do meio-dia com um sorriso nos lábios. Estava de bom humor, como se tivesse vencido alguma disputa invisível. "Onde está o cão? Fugiu?" zombou ele, olhando ao redor. Helena apenas respondeu com calma. "Ele não fugiu, ele foi se preparar." "Preparar?" Marco franziu o senho. "Do que você está falando?" Mas antes que ela pudesse responder, um barulho alto veio do portão principal. Marco foi até a janela. 2 agentes da vigilância sanitária estavam ali. Um caminhão branco com a logo de uma ONG internacional para a proteção animal estava estacionado. "O que é isso?" Helena então se levantou com uma serenidade que não combinava com os dias anteriores. É a resposta que ele preparou. Ele, Zeus. Na véspera, enquanto ela dormia, Zeus havia saído com o colar GPS que Helena sempre usava para monitorar os animais do santuário. Ela só percebeu isso ao acordar e ver o sinal do colar na entrada da ONG a 10 quilômetros dali. O cão tinha feito o que ela ainda não conseguia: pedir ajuda. Um dos agentes mostrou um mandado. As denúncias de maus-tratos haviam sido confirmadas. Fotos e áudios anônimos, gravados por Helena, mas enviados por um número não identificado. Provavelmente usando o chip embutido do GPS de Zeus, estavam nas mãos das autoridades. Marco, atordoado, tentou argumentar, mas dessa vez não havia mais palavras suficientes. Helena permaneceu em silêncio enquanto Marco era conduzido para prestar esclarecimentos. Zeus, que havia retornado com os agentes, caminhou em direção a ela. Seus olhos brilhavam com um orgulho sereno. Ela se ajoelhou, segurou seu rosto peludo e murmurou: "Você sabia o tempo todo. E eu finalmente ouvi." Na manhã seguinte, Helena encontra uma carta escondida nos fundos da estufa. Não era de Marco. Era da mãe dele. Uma mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. E o que ela revela muda tudo o que Helena achava que sabia sobre o homem com quem se casou. A mansão dormia envolta por um nevoeiro espesso naquela noite. Um silêncio pesado tomava conta dos corredores, como se até o vento tivesse medo de sussurrar entre as janelas abertas. Helena acordou com um pressentimento. Olhou ao redor. A almofada ao lado da cama estava vazia. Zeus levantou-se num salto. O coração batia como um tambor aflito. Correu pelos cômodos escuros, os pés descalços ecoando pelo chão frio. A cada chamado que não era respondido, a angústia crescia dentro dela. "Zeus!" A voz dela se perdeu entre os arbustos do jardim, onde caiu de joelhos ofegante. As lágrimas escorriam silenciosas, misturando-se ao orvalho da madrugada. Perto dali, parado sob a luz fraca da varanda, Marco apenas observava. Um copo de uísque na mão e um sorriso enviesado nos lábios. "Já não era hora desse cachorro inútil sumir de vez?" murmurou ele, antes de virar as costas e desaparecer pelas escadas. Helena permaneceu ali por horas, sem saber se chorava pelo cão perdido ou pela sensação de impotência que, mais uma vez, invadia seu corpo como veneno. Quando o céu começou a clarear, ela voltou para dentro. O silêncio agora era ainda mais ensurdecedor. Mas então, o som de unhas raspando a porta. Helena correu. E ali estava ele, Zeus, coberto de terra, a pelagem suja, os olhos cansados, mas vivos. Trazia preso ao pescoço um objeto pequeno, envolto em um pedaço de pano velho e amarrado com um barbante. Helena tirou com cuidado e reconheceu. Era um gravador digital, um modelo antigo que costumava ficar guardado no escritório de Marco. As mãos dela tremiam enquanto apertava o botão de reprodução. Por um instante, tudo parou. E então, a voz de Marco.
Você acha que é melhor, que eu nem mesmo é capaz de falar como gente. Som de vidro quebrando, barulho de passos pesados, um grito abafado, um rosnado furioso. Esse cachorro vai pagar muito caro. Helena deixou o aparelho cair no chão. Estava em choque. As gravações continuavam, revelando insultos, ameaças, sons de violência, registros captados com clareza perturbadora. Tudo ali, tudo real. E o mais inacreditável, havia sido Zeus quem trouxera à tona. Foi então que ela entendeu. No caos de uma das últimas brigas, Zeus, tentando se interpor, entre ela e Marco, havia batido contra a mesa do escritório, onde o gravador estava. O aparelho ativara automaticamente como se soubesse que aquele seria o momento de registrar a verdade. Durante a madrugada, Zeus desapareceu, mas não fugiu. Ele havia voltado à sala, pegado o gravador com a boca e saído pela propriedade, talvez para um esconderijo instintivo, longe do olhar de Marco. E ao retornar, deixara não apenas sua lealdade, mas a chave para a liberdade de Helena. Ela abraçou o cão com força. Chorava, sim, mas havia algo diferente desta vez. As lágrimas não vinham mais do desespero, mas da certeza. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. Ainda naquela manhã, Helena ligou para a advogada da ONG com a qual colaborava. As provas foram entregues, digitalizadas, encaminhadas. Não havia mais dúvidas. A justiça finalmente estava em movimento. Quando Marco retornou à mansão, ainda no mesmo dia, encontrou a polícia em sua porta. Tentou se esquivar, tentou gritar, tentou sorrir. Mas Zeus, sentado ao lado de Helena, o olhava com uma tranquilidade silenciosa que o desmontava por dentro. Você foi traída por um animal, sussurrou Marco ao ser algemado. Não, eu fui salva por ele, respondeu Helena com voz firme e serena. Clímax emocional. Na delegacia, durante o depoimento, a oficial perguntou: e como conseguiu essas gravações, senhora Helena? Ela sorriu e respondeu: foi meu cão. Ele sabia o que fazer quando eu ainda estava com medo. De volta à mansão, enquanto Zeus descansava ao pé da lareira, Helena escrevia em seu diário. Na última página, uma única frase. Quando ninguém mais ouvia minha voz, foi o silêncio de um cão que falou por mim. Ela fechou o caderno e olhou pela janela. Lá fora, o céu voltava a se abrir. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. Para onde Zeus foi naquela noite? E o que mais ele sabe sobre os segredos escondidos nas sombras daquela casa? O som do gravador ainda ecoava na mente de Helena dias após aquele momento. Mas agora não havia mais espaço para hesitação. Pela primeira vez em anos, ela sentia algo que havia esquecido como era: controle. Ela tinha provas. Ela tinha voz. E tinha um aliado que não descansaria até que tudo fosse revelado. Com o gravador bem guardado, Helena entrou em contato com Clara, uma antiga amiga de infância, agora advogada de renome, especializada em direitos das mulheres. Elas não se viam há anos, mas bastou uma ligação. Quando Clara chegou à mansão, Zeus foi quem a recebeu. E como se a reconhecesse, permitiu que ela se aproximasse de Helena com um leve abanar de rabo e olhos atentos. Eu vim para te tirar daqui, mas vamos fazer isso com inteligência, Helena, disse Clara, firme. Marco é instável, e homens como ele, quando acuados, são perigosos. Helena assentiu. Ela já sabia disso. Vivera isso todos os dias. Juntas, traçaram um plano. Discreto, calculado. Clara trouxe pequenos dispositivos escondidos em objetos comuns, uma luminária com câmera embutida, um espelho falso, um interruptor com microfone. Tudo posicionado com cuidado nos cômodos onde os confrontos costumavam acontecer. Mas algo surpreendente aconteceu. Em pouco tempo, Zeus começou a mudar seu comportamento. Ele passou a se posicionar,
com precisão assustadora, bem diante dos pontos de gravação. A cada vez que Marco se exaltava, Zeus não apenas se colocava entre os dois. Ele se virava levemente para as câmeras, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele está mostrando, está denunciando, disse Clara, quase sem acreditar, ao assistir às primeiras gravações com o promotor local. As imagens eram de cortar o coração. Helena acuada, Marco gritando, quebrando objetos. E Zeus, imóvel, imponente, encarando o agressor com os olhos brilhando, como se dissesse ao mundo: vejam, ele está aqui. É ele. Em uma das gravações mais impactantes, Marco empurra Helena contra a parede da cozinha. Zeus avança, mas para a um palmo dos pés do agressor. E então, calmamente, senta-se, bem em frente à câmera da luminária. Seus olhos cravam nos de Marco. A tensão no ar é palpável, mas ele não ataca. Ele apenas observa, protege, testemunha. Essas imagens, aliadas aos áudios do gravador, foram suficientes para que Clara entrasse com um pedido urgente de medida protetiva e abertura de inquérito por violência psicológica, física e ameaças. A polícia, chocada com a precisão dos registros, colocou a mansão sob vigilância imediata. Agentes se revezavam discretamente do lado de fora, enquanto Marco, completamente alheio ao cerco que se formava, continuava com sua rotina de desprezo e arrogância. Até que, numa tarde quente, ele foi confrontado com a verdade. Helena o aguardava na sala de estar. Zeus estava ao seu lado, em posição de guarda. A TV estava ligada. Na tela, uma gravação da noite anterior. Marco ameaçando quebrar o pescoço do cachorro se Helena ousasse contar algo a alguém. Ele congelou. O que é isso? É o que você é, sem máscara, sem charme, só você. E o que a justiça verá em breve. Você me gravou? Ele cuspiu as palavras. Não, foi ele. Helena apontou para Zeus. Você subestimou o único ser que me enxergava de verdade. Antes que ele pudesse reagir, 3 viaturas cercaram a casa. Agentes entraram pela porta da frente. Marco Bellini, o senhor está detido. Marco tentou argumentar, mas Zeus se posicionou entre ele e Helena pela última vez. Seu olhar era tranquilo, seguro. O trabalho dele estava feito. Ao sair algemado, Marco olhou para Helena com ódio e incredulidade. Você nunca teria feito isso sozinha. Eu nunca estive sozinha. E quando Marco cruzou os portões da mansão pela última vez, Zeus correu até Helena, encostou o focinho em sua mão e fechou os olhos. Era como se dissesse: agora você pode respirar. Nos dias seguintes, a história ganhou repercussão. Jornais locais falaram da mulher e o cão-herói que derrubaram um monstro. Mas Helena recusou entrevistas. Seu foco era outro: criar um abrigo especial para mulheres e seus animais de estimação, vítimas de violência doméstica. E Zeus? Ele continuava ao lado dela, não como guarda, mas como símbolo. Porque às vezes o herói da história não precisa falar. Ele apenas late no momento certo, olha no fundo dos seus olhos e fica. A noite desceu sobre a Toscana com um silêncio diferente. Não era a paz que costumava envolver os vinhedos. Era um silêncio carregado, denso, como se o mundo segurasse o fôlego. E dentro da mansão, Helena sentia isso no peito, como um presságio. Ela havia saído pela manhã. Não disse a Marco. Foi até a cidade vizinha para assinar os últimos papéis da denúncia. Um ato pequeno de caneta e coragem. Mas Marco descobriu. E agora ele estava voltando. O som do carro rasgando o cascalho da entrada soou como um trovão. Helena congelou. Zeus, que dormia perto da lareira, levantou-se de imediato, os pelos do dorso eriçados. Eles sabiam. A porta da frente bateu com violência. Marco entrou como um furacão, os olhos injetados, a respiração pesada. "Aonde você foi hoje, hein, Helena?"
gritou ele, atravessando a casa com passos pesados. Acha que eu sou idiota? Acha que não sei que você está armando alguma coisa? Helena recuou até o topo da escada, o anel preto que Clara lhe dera girando discretamente em seu dedo. A mão tremia, mas os olhos não piscavam. Marco subia os degraus como um predador. Eu sei que você me traiu, sei que andou falando com aquela sua amiguinha advogada. Achou que podia me destruir? Eu só quero ficar em paz, sussurrou Helena, a voz quase sumindo. Paz? Você só vai ter paz morta! Marco avançou. Ela correu para o quarto, trancou a porta, encostou uma cadeira, tentou respirar. O som dos chutes veio rápido, secos, brutais. E então, a tranca cedeu. Marco entrou como uma sombra, disforme, gritando, espumando. Mas antes que pudesse encostar nela, um som cortou o ar. O rosnado mais profundo que Zeus já emitira. Num instante, o cão surgiu pela lateral do corredor e pulou com força. O impacto derrubou Marco no chão. Os dois rolaram sobre o tapete, Zeus rosnando, dentes à mostra, mas sem morder. Ele não queria ferir, queria parar. Helena, no chão, cambaleando, viu o anel em seu dedo. Apertou. Um clique seco, um sinal. O botão de pânico havia sido acionado. Marco empurrou Zeus com fúria. Você é só um cachorro maldito, Helena gritou. Zeus voltou a se colocar entre eles, como uma muralha viva. Lá fora, o som das sirenes começou a cortar o silêncio da noite. Marco percebeu. Ficou imóvel por um segundo. E então, em pânico, correu pelos corredores tentando fugir. Mas não teve tempo. A porta da frente foi arrombada segundos depois. 3 policiais armados invadiram a casa, seguidos por Clara. O que viram os deixou atônitos. Helena estava no chão do quarto, os cabelos bagunçados, o rosto machucado. Zeus, parado ao lado dela, como uma escultura viva de lealdade. E Marco, acuado no canto da sala de jantar, olhos arregalados como uma fera encurralada, mas não pela polícia, por um cão. As imagens das câmeras de segurança estavam ativas. Clara entregou o pendrive ao oficial responsável. Os registros mostravam tudo: a invasão, as ameaças, a tentativa de agressão e o salvamento. Ele é mais do que um cão, disse um dos policiais, pasmo. Ele é um agente. Marco foi preso imediatamente, desta vez sob a acusação de tentativa de homicídio, agravada por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Na manhã seguinte, o sol banhava a mansão com uma luz nova. Helena, sentada na varanda, tomava seu chá com as mãos ainda trêmulas, mas o olhar firme. Zeus estava deitado ao lado dela, com a cabeça sobre suas pernas. Ela afagava o focinho dele como quem agradece, sem palavras, por uma vida inteira de amor em uma única noite. Você me salvou mais uma vez, meu amigo, e desta vez, para sempre. A história de Helena não era mais uma história de silêncio, era uma história de libertação. E tudo começou com um cão que ousou proteger o que era bom, mesmo quando o mundo inteiro parecia não ver. Enquanto Zeus dorme em paz, Helena recebe uma ligação inesperada da promotoria. Havia uma nova denúncia. Outra mulher, com a mesma história, e agora ela quer ajudar. Mas talvez o passado de Marco esconda algo ainda mais sombrio. O relógio marcava 23h47, quando os policiais atravessaram o umbral da mansão, e tudo o que ouviram foi gritos. Não de pedido de socorro, mas de ódio. Marco berrava, empurrava tudo à sua frente, e Zeus, entre ele e Helena, mantinha-se imóvel, como uma estátua viva, feroz, destemida, irredutível. Seu latido soava como um trovão na garganta da justiça. A câmera oculta, instalada dentro de um abajur, capturava tudo com perfeição. O foco não estava apenas na violência do agressor, mas na postura grandiosa do herói de 4 patas.
Zeus, com o peito estufado e os olhos brilhando, enfrentava um homem muito maior que ele, sem hesitar. Ele não rosnava de medo, ele protegia com honra. Helena, caída no canto do quarto, chorava de soluçar, mas não por fraqueza, por alívio, porque ela sabia, o momento final havia chegado. Marco ainda tentou agredir Zeus com uma cadeira quando percebeu que os policiais se aproximavam. Mas Zeus não recuou. Ficou ali, latindo, firme. Os oficiais correram para contê-lo, mas ao verem a cena, o homem em surto, a mulher no chão e o cão agindo como escudo, não houve dúvidas. O protocolo caiu por terra. O instinto falou mais alto. "Largue essa cadeira! Você está preso!" gritou um dos oficiais. Marco foi algemado sob protestos. Tentou argumentar, mas sua voz sumia entre os gritos registrados nas câmeras e nos áudios do gravador, todos reunidos pela advogada Clara. Na sala, enquanto os policiais levavam Marco, Helena finalmente se levantou. Caminhou até Zeus, ajoelhou-se diante dele e o abraçou com força, deixando que o choro rolasse livre. Seus braços tremiam, mas havia um sorriso tímido em seu rosto. "Acabou, meu amor. Acabou." Zeus lambeu seu rosto suavemente. Ele sabia. Aquela missão estava cumprida. Dias depois, as gravações foram anexadas ao processo. Os registros de áudio e vídeo eram tão claros, tão brutais e ao mesmo tempo tão comoventes, que o juiz nem sequer hesitou. Marco foi condenado. Com provas irrefutáveis, com laudos médicos e com uma defesa desmontada pela verdade crua, ele era um agressor. E o cão, a testemunha. Mas não parou por aí. O vídeo de Zeus em posição de proteção, com o corpo firme diante da fúria de Marco, foi publicado nas redes por Clara, com autorização de Helena, junto de uma mensagem poderosa. Quando ninguém mais ouvia seus gritos, um cão latiu por ela. Quando o mundo fechou os olhos, ele os manteve abertos. Quando ela teve medo, ele teve coragem. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em poucos dias. Pessoas de todo o mundo comentavam: "Esse é o verdadeiro herói." Chorando com esse cão. Zeus, o cão que ensinou o que é lealdade. ONGs passaram a usar sua imagem em campanhas contra a violência doméstica. Crianças escreveram cartas. Artistas desenharam. Helena recebeu convites para contar sua história. Recusou. Os primeiros. Depois, aceitou uma ONG chamada Casa Leal, para mulheres e animais vítimas de abuso. Era o projeto que Zeus inspirara. Um novo lar para outras Helenas, para outros Zeuses. A câmera sobrevoa os campos da Toscana. A mansão agora tem uma nova placa no portão. Refúgio Aurora, onde a coragem vive. Crianças brincam no jardim, mulheres conversam sob árvores e cães correm livres. Helena caminha entre elas, serena, curada, forte. Ao seu lado, Zeus, mas agora sem latidos. Sem tensão, apenas em paz. Ela se abaixa e sussurra em seu ouvido: "Você não foi só meu cão, foi minha voz, meu escudo, meu milagre." Zeus deita à sombra de uma árvore e a câmera se afasta lentamente enquanto a voz em off finaliza. Às vezes, os maiores heróis não usam capa, usam coleira e salvam não com palavras, mas com amor. Enquanto Helena fecha os portões do refúgio Aurora naquela tarde, recebe uma carta vinda de longe, um selo internacional. O remetente? Projeto Europa Animal. Assunto: Zeus. Ela abre o envelope, os olhos se arregalam. E sorri. O salão do tribunal estava lotado. Câmeras de televisão, jornalistas, representantes de ONGs e dezenas de curiosos lotavam cada banco. Mas no centro daquele ambiente solene, o foco não era Marco Bellini, o réu de terno bem cortado e olhar frio. O foco era ela, Helena, vestida, com simplicidade e elegância,
Caminhou até o banco das testemunhas com passos firmes, mas lentos. Ao seu lado, Zeus, silencioso, atento, com o rabo balançando levemente, como se sentisse o peso da ocasião. A juíza autorizou sua presença. É parte essencial do processo, disse a advogada Clara, com um leve sorriso, e todos sabiam o que era verdade. Senhora Helena Bellini, a senhora está pronta para depor? Perguntou o juiz com voz grave. Ela respirou fundo. Seus olhos marejavam, mas sua coluna estava ereta. Pela primeira vez, ela não falava por medo. Falava por justiça. Sim, meritíssimo. A sala ficou em silêncio absoluto. O som das folhas do processo sendo folheadas ecoava como um trovão. Então Helena começou. Durante anos, eu vivia em silêncio. Um silêncio construído com medo, vergonha e culpa. Achei que era fraca. Achei que merecia. Achei que estava sozinha. Mas eu não estava. Pausou. Zeus encostou o focinho em sua perna, como sempre fazia. Foi ele, meu cão, meu melhor amigo. Quando ninguém mais me ouvia, ele ficou. Quando eu perdi a coragem, ele se colocou entre mim e o perigo. E quando eu achei que nunca teria forças, ele teve por nós dois. A emoção cortava o ar. Alguns oficiais na sala baixaram a cabeça. Uma senhora na primeira fila chorava abertamente. Clara apertava os punhos, emocionada. Tudo o que entreguei à justiça, os áudios, os vídeos, as provas, continuou Helena, só existem por causa dele, porque ele soube agir, porque ele entendeu que eu precisava. Zeus não é só um cão, ele é meu herói. Marco revirava os olhos inquieto, mas o juiz o observava com frieza. Tenho mais a dizer. Helena finalizou encarando o magistrado. Eu estou aqui de cabeça erguida porque ele me ensinou a levantar. E então virou-se levemente para Zeus e disse com a voz embargada: Obrigada por salvar minha vida. A sala explodiu em aplausos. O juiz precisou pedir silêncio, mas até ele lutava para conter a emoção. Senhora Helena, disse o juiz após um longo suspiro. Sua coragem é notável. Seu relato, comovente. E o papel do cão, Zeus, é algo que transcende qualquer definição legal. O que testemunhamos aqui é mais do que um caso de violência. É uma prova viva de que amor, mesmo vindo de um animal, pode ser a força mais poderosa contra a escuridão. Ele então bateu o martelo com firmeza. Declaro Marco Bellini culpado em todas as acusações. Prisão imediata e sem direito à fiança. A comoção foi total. Marco foi retirado sob protestos vazios. Mas ninguém o ouvia mais. Todos olhavam para Helena e para Zeus, que sentado aos seus pés, abanava o rabo calmamente, como se soubesse que havia vencido. Do lado de fora do tribunal, o sol da Toscana iluminava o jardim público. Crianças brincavam. Voluntários da ONG entregavam panfletos. E ali, sentada em um banco de pedra, Helena sorria pela primeira vez sem peso nos ombros. Zeus, deitado ao seu lado, observava a paisagem com o olhar de um guerreiro em descanso. Clara se aproximou e sentou-se ao lado dela. Pronta para a nova etapa? Agora sim. A coragem nem sempre ruge. Às vezes, ela apenas se senta, abana o rabo e permanece ao seu lado. Meses se passaram desde aquele dia no tribunal. A mansão que um dia foi símbolo de medo e silêncio, agora era lar de esperança e acolhimento. Helena recomeçou. Com os cabelos presos num coque simples e o jaleco da fundação vestido com orgulho, ela caminhava pelos corredores onde antes sussurrava em medo. Agora, sua voz ecoava com firmeza, conduzindo voluntários, acariciando animais resgatados, acolhendo mulheres feridas. A Fundação Aurora, criada anos atrás por ela, havia renascido, maior, mais forte e mais viva do que nunca. E tudo isso tinha um nome por trás: Zeus.
O cão justiceiro, como os jornais o chamaram, se tornara um símbolo mundial. Vídeos de sua coragem atravessaram fronteiras. Organizações de proteção animal enviaram cartas de homenagem. Escolas passaram a usar sua história como exemplo de empatia, bravura e lealdade. E então, num domingo ensolarado, a comunidade se reuniu no jardim central da fundação. Crianças sentadas na grama, mulheres emocionadas, voluntários, autoridades, locais, ativistas, todos estavam lá. No centro, coberta por um tecido azul, uma pequena estátua em bronze. Helena subiu ao pequeno palco, com Zeus ao lado, já um pouco mais grisalho, mas com os olhos ainda brilhando. Ela pegou o microfone com as mãos trêmulas, respirou fundo e sorriu. Essa estátua é mais do que uma homenagem, ela é um lembrete. Pausou, olhando para o cão ao seu lado. Um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a nossa voz some, um coração puro, mesmo que de 4 patas, pode nos salvar. Aplausos, muitos. Alguns choravam, outros apenas sorriam com os olhos. O tecido foi puxado, revelando a escultura. Zeus em pé, com o corpo imponente, o olhar atento e a cauda levemente erguida. Aos pés da estátua, uma placa. Zeus, o cão que latiu quando o mundo se calou. Naquela tarde, Helena sentou-se no banco de pedra sob a árvore, onde tudo havia começado. Ao seu lado, Zeus deitou-se com a cabeça em seu colo. Ela acariciou suas orelhas e sussurrou: "Você não salvou só a minha vida. Salvou tudo o que eu podia ser depois dela." A câmera se afasta. O sol se põe lentamente sobre a Fundação Aurora, onde latidos, risos e vozes livres ecoam sem medo. O amor é a forma mais silenciosa de coragem, e às vezes ele vem com patas, latidos e um coração maior do que o mundo. Essa não foi apenas uma história de violência, nem apenas de superação. Foi uma história de amor. Amor que ficou quando tudo se foi. Amor que latiu quando todos se calaram. Amor que protegeu, que guiou, que salvou. Helena floresceu, reconstruiu sua vida, sua casa, sua missão. Ela se tornou um farol para outras mulheres, uma ponte para outras vozes caladas. E no centro de tudo isso estava Zeus, o cão que não apenas a protegeu, mas acreditou nela, quando ela mesma já não acreditava. Essa é uma daquelas histórias que mostram como o amor e a lealdade de um animal podem ser mais poderosos do que qualquer riqueza ou status. Você já viveu algo parecido? Conhece alguém que foi salvo pelo amor de um animal? Compartilhe nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E envie essa história para alguém que precise lembrar: quem tem um cão tem um anjo ao lado. Porque às vezes o mais corajoso dos heróis só precisa de um latido,